Olá, me chamo Gabriel. Eu, juntamente com a minha equipe, iremos falar do efeito das cargas térmicas nas estruturas. Como nós sabemos, as estruturas e os materiais de construção são materiais sólidos. Então, cabe a nós estudarmos o efeito da temperatura em materiais sólidos. E temos como exemplo dilatação, empenamento e retração. A dilatação ocorre quando o volume do material aumenta, retração quando o volume do material diminui, e o empenamento quando a superfície de um lado aumenta e a outra nem tanto, não aumenta na mesma proporção. A dilatação, vamos começar falando para a dilatação térmica. Então, a dilatação ela pode aumentar de forma linear, superficial ou volumétrica. Linear, podemos citar como exemplo vigas, em que seu comprimento é grande em relação à sua largura, então seu comprimento tende a crescer mais. Superficial, podemos citar como exemplo lajes, chapas, em que sua área aumenta, duas dimensões aumenta consideravelmente, enquanto a sua altura não aumenta tanto. E volumétrica podemos citar como exemplo materiais mais cúbicos, como um tijolo. Sabemos que a dilatação é um estudo que abrange diversas áreas, além da engenharia civil. E na engenharia civil é necessário que saibamos usar os materiais mais resistentes, que tenham mais resistência térmica. O que são esses materiais que têm resistência térmica? Que não dilatem tanto, que a sua dilatação não seja tão expressiva a ponto de prejudicar as estruturas e não comprometer o prédio para não gerar acidentes. E existe cada material tem sua forma, tem o seu chamado coeficiente de dilatação, que cada material tem a sua capacidade de variar seu volume, isso é chamado de coeficiente de dilatação. Aí o alumínio tem o ferro tem outro, o cobre tem outro. E a sua unidade de medida é grau Celsius por A elevado a menos 1, ou Kelvin a menos 1. Essa unidade de medida é dessa forma porque é comparado com a forma inicial, a cada grau Celsius. Então, temos aqui algumas fórmulas de dilatação, linear, superficial e volumétrica. E vemos aqui que a dilatação não depende só do coeficiente, como também depende do comprimento, da área ou do volume. E depende também da temperatura, obviamente. Vale só ressaltar que o beta é 2 vezes o alfa e o gama é 3 vezes o alfa. Mas por que os sólidos tendem a aumentar seu tamanho, o seu volume, pela temperatura? Simples. As moléculas que recebem energia em forma de calor, elas liberam esse calor em movimento. Essa movimentação dessas partículas ocupa um espaço maior. E essa ocupação do espaço maior, macroscopicamente, a gente vê como se o corpo tivesse aumentado o seu volume. É basicamente isso o que acontece. E por que a dilatação gera fissuras e trincas? Porque é como se quando ocorre a dilatação no concreto, por exemplo, é como se ele inchasse, entre aspas. O que seria esse inchamento?
É o concreto tentar se expandir para fora, como se fosse para fora da parede. E uma forma de aliviar isso é ele causando trincas e fissuras. Vamos falar da retração. A retração, como eu já tinha falado, é a redução do volume. Como exemplo, redução do volume da massa de concreto. E essa redução ela ocorre principalmente pela saída dessa água por exsudação. Entretanto, existem outras maneiras de retração, que é a retração química, autógena e térmica. Vamos focar na retração térmica, que é o que convém do tema da equipe, o tema dessa aula. E essa retração ela é provocada pelo calor de hidratação, que é uma reação exotérmica, que faz com que o concreto expande, tem a sua expansão, e logo em seguida o seu resfriamento. Aí é esse resfriamento que faz com que haja essa separação de partículas, porque está havendo uma retração, deixando esses espaços vazios. Esses espaços vazios geram trincas e fissuras. Para evitar isso, deve fazer-se uma boa cura, um bom processo de cura, para evitar que essa água não vá embora de forma precoce. Vamos falar do empenamento. Como eu tinha falado, o empenamento, uma superfície do material vai expandir mais que a outra superfície. E a característica principal que afeta esse empenamento é a retração por secagem. Ou seja, tudo que fazer que ocorra essa retração por secagem vai aumentar esse empenamento. E a ocorrência mais comum é da superfície superior secar mais rápido e encolher mais rápido que a superfície inferior. E o aquecimento começa logo após a colocação desse concreto, que está provavelmente relacionada à má cura desse concreto. E alguns dos fatores que leva a esse empenamento é a exsudação excessiva, que é a perda de água e redução do volume de concreto, falta de umidade na superfície por causa da falta de negligência da cura, de fato, placa de pouca espessura e juntas muito distanciadas umas das outras, e colocação da lona preta sem critério técnico. Ou seja, são esses fatores. Então veja que esses fatores, essas atitudes fazem com que haja perda dessa água diferenciada, fazendo com que haja causando esse empenamento. Um exemplo aqui, essa viga que tem duas superfícies, uma está a inferior, que está para o lado de dentro, que não está tão em contato com o sol, e a de cima que está em contato com o sol, recebendo mais calor. E o que vai acontecer? A de cima vai retrair e a de cima vai retrair mais que a de baixo, fazendo com que ocorra assim um empenamento. Como o concreto tem pouca resistência, tem baixíssima resistência à tração, o que vai acontecer é que facilmente vai haver uma ruptura. E essas são as referências caso vocês queiram dar uma olhada. Agora vou passar a fala para a Gisele, que vai fazer análise de alguns casos. Bom dia, eu sou a Gisele e eu vou explicar a diferença entre uma estrutura isostática e uma hiperestática sobre o efeito da variação de temperatura. Os exemplos que eu vou mostrar foram feitos no programa F2, onde foi escolhido o concreto como material, cujo
o coeficiente de dilatação térmica é igual a 1 vezes 10 elevado a menos 5, as dimensões são de 20 por 40 e a temperatura aplicada na parte externa da viga foi de 30 graus Celsius e na parte interna de 15 graus Celsius. No primeiro caso, temos uma estrutura isoestática e ao fazer a análise no F2, percebemos que não houve nenhum surgimento de esforços internos devido a essa variação de temperatura, ou seja, não vemos a presença do esforço normal, cortante e do momento fletor. Somente houveram variações nos efeitos de deslocamento existentes justamente devido a essa variação de temperatura da viga, de acordo com o coeficiente de deformabilidade térmica do concreto, como mostram as figuras. No segundo caso, temos uma estrutura hiperestática, e para essa estrutura, a variação de temperatura que alterará o surgimento dos esforços internos, tanto do esforço normal como do cortante e do momento fletor, além do efeito de deslocamento na peça. Isso acontece devido ao fato de que na estrutura isostática temos uma viga biapoiada, então temos uma maior liberdade de movimentação da viga. Isso porque o apoio do primeiro gênero restringe a peça em apenas uma direção, deixando as outras livres, permitindo que assim a viga possa girar e se deslocar na horizontal. E o apoio do segundo gênero restringe duas direções, totalizando apenas 3 restrições de movimento, o que vai possibilitar essa maior liberdade para a viga, sem gerar demais esforços internos. Diferente da estrutura hiperestática, que tem o apoio do segundo e um do terceiro gênero, que é o engaste, o que vai tornar a estrutura mais rígida, restringindo os movimentos causados pela variação das temperaturas. Então, com a movimentação térmica, a estrutura vai se deformar, havendo a redistribuição dos esforços e dos momentos fletores ao longo da seção longitudinal da viga. Agora eu vou explicar as diferenças existentes entre um pórtico plano hiperestático com e sem a variação de temperatura, para mostrar a importância que se tem essa variação de temperatura na hora do cálculo. Ele também foi feito com auxílio do programa F2. Os pilares têm a seção de 25 por 120 cm e as vigas de 12 por 50 cm, apresentando o mesmo alinhamento. Foram considerados 4 pilares vínculo do tipo engastado, a qual foi considerados carregamentos verticais e horizontais. As temperaturas aplicadas foram de 40 graus Celsius na parte externa e de 19 graus Celsius na parte interna, sendo aplicadas apenas nas peças que estão em contato com os meios internos e externos. Primeiro vamos ver a análise do esforço normal e momento fletor no pilar. Esse aqui foi o pilar escolhido para análise por estar em contato tanto com o ambiente interno quanto externo. Análise dos esforços normais no pilar. Esse gráfico mostra que ao longo das alturas e dos pavimentos do edifício, o pilar analisado obteve maiores esforços normais quando esteve submetido à variação de temperatura, comparado a quando não esteve submetido a essa variação. Esse acréscimo de carga normal visto na estrutura, que foi considerada a variação de temperatura, pode ser atribuído às deformações que levaram ao aumento do comprimento dos elementos estruturais, revelando as diferenças existentes nos comprimentos da peça devido à dilatação térmica da estrutura. Análise do momento fletor no pilar. Já nesse gráfico, vemos que ao analisar os momentos fletores no pilar, é possível observar que, quando considerada a variação de temperatura, obteve-se maiores esforços de momento do que quando não considerado. Esse aumento dos momentos fletores verificados no pilar se deve ao fato de que, ao ser submetida a variação de temperatura, a estrutura sofre deformações diferentes na parte externa e interna da viga.
Desse modo, as fibras mais próximas da parte externa têm uma variação de comprimento maior do que as fibras internas. Análise do esforço cortante no momento fletor na viga. Essa aqui foi a viga escolhida para análise, porque ela também estava em contato tanto com a parte externa como interna da edificação. Análise dos esforços cortantes. Aqui foram utilizados os diagramas de esforço cortante com e sem a variação de temperatura para análise. É possível observar pelos diagramas que houve uma redistribuição dos esforços cortantes, no qual em alguns pontos houve uma pequena diminuição sendo transferida e aumentada a intensidade em outros. Pelo diagrama, podemos ver que onde houve uma maior variação na intensidade do esforço cortante foi próximo às extremidades da viga, já que são nessas regiões que há um encontro com os pilares perpendiculares e que, associado com as variações da dimensão das peças, explica o que gerou essa variação de esforços cortantes. Nessa análise, podemos perceber que o esforço cortante apresentou variações pequenas entre os dois casos, devido ao modo como o esforço é aplicado nas peças estruturais. Por último, temos a análise de momento fletor na viga. E para ela foram feitos esses diagramas de momento fletor sem a variação e com a variação. De acordo com esses diagramas de momento fletor, percebe-se que os diagramas permaneceram praticamente idênticos em ambos os casos, havendo apenas uma diferença da magnitude desses esforços. Como podemos notar pelos diagramas, tanto o momento fletor positivo quanto os negativos tiveram um pequeno aumento. Essa diferença também ocorre pelo mesmo motivo visto na análise do momento fletor do pilar, porque a variação de temperatura age de maneira diferente na parte externa e interna da viga, fazendo com que uma tenha um aumento de comprimento maior que a outra. Aqui é a referência usada para poder fazer essa análise, caso alguém queira dar uma olhada depois. Bom dia, eu me chamo Clarice Jordânia e eu vou estar relacionando, certo, o tema do efeito das cargas térmicas com as manifestações patológicas, certo? Porque, na verdade, nós estudamos na faculdade as disciplinas de forma isolada, mas na prática elas estão todas juntas nas situações do cotidiano, certo? Então, esse tema, o efeito das cargas térmicas, ele está diretamente, intrinsecamente relacionado às manifestações patológicas, tá bom? Então, para evidenciar a minha fala, eu trouxe duas figuras que podem nos ajudar a entender isso melhor. A primeira fala sobre as principais manifestações patológicas, certo? Nós temos aí que a principal, que apresenta maior número de ocorrências nas edificações, são a questão decorrentes da umidade e das manchas, certo? Mas, em segundo lugar, nós temos as trincas e também, em terceiro, nós temos as fissuras, ou seja, as trincas e as fissuras, elas têm uma relação muito grande com o efeito das cargas térmicas. Então, eu trouxe essa imagem justamente para a gente ver como isso está relacionado, certo? E a segunda imagem é de uma mamografia que eu estava lendo, de um estudo de caso de uma edificação, em que foi constatado que as movimentações térmicas, elas representavam 37% das causas das manifestações patológicas daquele edifício, daquele estudo de caso, certo? É um número bem expressivo. Então, a gente pode ver que se isso for ignorado, se isso não for considerado de forma correta, a estrutura ela pode responder de forma negativamente, certo? A nossa edificação, a esses erros de projeto, a esses erros de não se considerar a que temperatura a nossa estrutura vai ser submetida, certo? Então, ainda sobre essa minha fala introdutória, eu trouxe um recorte de uma inspeção predial, certo? A gente tem aí que nessa segunda foto, na hora da inspeção, o engenheiro colocou como possível causa, certo, a movimentação térmica, certo, entre materiais com coeficientes de dilatação diferentes. A gente vai ver lá na frente que essa é um dos principais motivos que ocasionam isso, certo? Também trouxe outra foto, também dessa mesma inspeção predial, que também apresentou essa segunda foto como uma possível causa também a movimentação, certo, de diferentes materiais com coeficientes diferentes de dilatação térmica. Então, só para a gente tá vendo aí como isso se relaciona, certo? O efeito das cargas térmicas
e manifestações patológicas da nossa estrutura, da nossa edificação, certo? E a gente não quer isso. Por isso a gente está aqui para mostrar como isso é importante, como a gente precisa considerar isso. A gente vai começar aqui pelas fissuras. Lembram que eu mostrei aquele quadro inicial dizendo que as fissuras e as trincas, elas vêm em segundo e terceiro lugar, perdendo apenas para a umidade? A gente vai entender sobre a relação das fissuras com essa questão das cargas térmicas, certo? Então, as fissuras de origem térmica, elas podem também surgir por movimentações diferenciadas entre componentes de um elemento, certo? Entre elementos de um sistema e entre regiões distintas de um mesmo material, certo? Segundo Tomás, as principais movimentações diferenciadas ocorrem em função de quê? A gente vai ver o que ocasiona, né? O que é a principal causa das movimentações. A gente vai ver que é o quê? É justamente a junção de materiais com coeficientes de dilatação térmica diferentes, submetido às mesmas variações de temperatura. Ou seja, eu estou unindo dois materiais que, em tese, deveriam responder de forma uniforme, mas que, por terem coeficientes de dilatação térmica diferentes, quando eles forem submetidos às mesmas temperaturas, vão apresentar respostas diferentes. E isso não é bom para a edificação, certo? Então, como, por exemplo, as movimentações diferenciadas entre argamassa de assentamento e componentes de alvenaria, que isso é uma coisa muito comum de acontecer e que gera muitas fissuras, certo? Então, a exposição de elementos a diferentes solicitações térmicas naturais também é um exemplo. Então, a gente está vendo como isso se relaciona muito fortemente, certo? Eu também trouxe a questão das causas da deterioração do concreto. Vamos ver como é que isso funciona, certo? A hidratação térmica ocorre quando o concreto ele já é endurecido, certo? A hidratação térmica ela ocorre quando o concreto já é endurecido, certo? Então, assim como a maioria dos materiais, ele sofre a variação volumétrica, certo? Quando submetido à variação de temperatura ambiental. Então, isso é a dilatação térmica, certo? Que ocorre quando o concreto ele já está endurecido, certo? Mas, também nós temos a retração térmica, certo? Que ela ocorre logo após o lançamento do concreto fresco, né? Quando o concreto ali ele tem ainda aquelas características de trabalhabilidade para ser lançado, adensado. Então, a retração térmica ocorre logo após o lançamento do concreto fresco, certo? Então, começam, certo, as reações de hidratação do cimento, que a gente sabe que essas reações são reações exotérmicas, ou seja, liberam muito calor. Então, esse, por sua vez, eleva de forma considerável a temperatura do concreto fresco durante as primeiras horas, certo? Entretanto, devido à interação com as condições climáticas do ambiente, a temperatura do concreto fresco sofre grande redução e o seu volume diminui, ou seja, a peça se contrai, originando tensões térmicas que irão tracioná-la, certo? Gerando fissuração de origem térmica. Então, a gente está aí ratificando mais uma vez a importância da cura do concreto. Então, já que a gente entendeu essa relação forte que tem esse assunto com as manifestações patológicas, a gente vai agora chamar o nosso amigo Wagner, que vai nos mostrar como que a gente faz para mitigar essas problemáticas, tá bom? Continua com a gente. Dando continuidade ao efeito das cargas térmicas na estrutura, temos os serviços de prevenção ou mitigação. Em pontes, esses serviços de prevenção são feitos como juntas de expansão ou juntas de dilatação, que são espaços necessários para que a ponte se acomode conforme ela se expande ou contrai em dias quentes ou dias frios. Nas residências, também é feita como junta de dilatação colocada nas lajes, nas vigas e nos pilares, para que não possa ocorrer um colapso estrutural. No piso, é comum você ver espaços entre as cerâmicas também, junto com rejunte maleável, flexível, para que ela possa expandir e contrair de forma que não trinque, que ela tenha espaço para expandir e se contrair, para que ela não possa trincar e se sacar do chão. Nos edifícios, principalmente no hemisfério norte, é comum adicionar aditivos químicos para o concreto para deixar ele menos rígido e menos deformável, porque o inverno é muito frio e o verão é muito quente, então ele expande e contrai muito o concreto das estruturas, então eles colocam aditivos incorporadores de ar para que ele se torne menos
rígido e mais flexível, menos rígido. Menos rígido e mais flexível. Pensando nisso também, no nordeste da Áustria eles fizeram uma ponte sem essa junta de dilatação, mas de uma forma que uma fibra especial de vidro para que ela possa, porque essa junta de dilatação também tem que ter a manutenção e tem que ter várias coisas também, tem que ter um olhar especial. Então eles fizeram para diminuir esse custo. A tecnologia das juntas de dilatação foi testada em uma ponte de 112 metros no norte da Áustria, que passou-se problemas pela época mais fria do inverno do hemisfério norte, sem qualquer dano, mostrando que a estrutura pode entrar em operação e a tecnologia poderá ser usada em outras pontes e viadutos. Então, além de tudo, é uma economia para usar essa tecnologia dessa ponte aqui, por exemplo, sem dilatação, que diminui o impacto, o efeito das cargas térmicas na estrutura, mas também economiza um pouco de dinheiro. Então, a gente vai encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Obrigado pela atenção e até a próxima. Se quiserem perguntar alguma coisa pra gente, pode perguntar no bate-papo.